muito massa mesmo. Nós temos a alegria, né, de receber nesta coluna Marinalva Calegari, que é uma jovem bem-sucedida empreendedora, que além de tudo é autora já de um best-seller e atua com seu modelo de mentoria em mais de 25 países. Uau. E é uma jovem que também eu coloco aqui minha opinião pessoal, né? É uma jovem de grande revelação também no campo humano. É uma pessoa que para mim é uma alegria enorme poder recebê-la nesse nosso quadro, né? E a quem eu já saúdo e abro espaço para a sua fala inicial. Aproveitando esse momento, eu vejo que na sua história, em alguns momentos, de certa forma, você sentiu aí um certo chamado, mas também o início do seu propósito. Como foi, em que momento você descobriu de fato o seu propósito nessa sua história? Porque o que é que nós vemos? Uma jovem bonita, uma jovem que vinha com dificuldades familiares, que passou por momentos muito difíceis, né, nas drogas, mas que em algum momento da sua vida você conseguiu fazer uma virada. Qual foi o momento que você descobriu o seu propósito para sair desse ponto, vamos dizer, tão negativo, para ir para um momento tão bacana de vida como você tem hoje? Sim, então, foi algo bem forte que aconteceu. Eu tinha ido no show dos Mamonas Assassinas, não sei se vocês lembram dessa banda. Sim. Eu tinha 18 anos aí. E eu tinha ido no show dos Mamonas Assassinas, eu tava de moto, e quando eu voltei do show, eu fui atropelada por uma Scania, aquele caminhão gigantesco. Quando eu vi, eu tinha uma amiga que tava na garupa, e ela gritou, Mário, caminhão! Quando eu olhei, tava vindo aquela Scania, assim, com tudo pra cima da gente, e eu usei a minha perna esquerda pra jogar o nosso corpo pro lado, a Scania furou o sinal e ainda passou por cima da calçada. E aí eu joguei o nosso corpo, né, pra salvar o corpo, só que o meu pé e a minha perna ficaram. Então a roda passou por cima, o meu pé caiu, ficou pendurado só por um tendão, pelo tendão do calcanhar, foi fratura exposta, né, a perna quebrou toda, e aí eu não desmaiei, eu fiquei ali no chão gritando, né, de pânico, e aí começaram, as pessoas, né, começaram a se aproximar, aquele sangue esparramando pelo asfalto, foi algo assim bem chocante. E aí um rapaz me pegou no colo, o outro pegou meu pé, colocaram no carro, me levaram para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu ouvi os médicos falando, não tem jeito, vai ter que amputar, porque estava pendurado só por um tendão. Então era só puxar o pé que o pé saía. E naquela noite, justamente, quem estava de plantão era um médico, hoje ele já é falecido, um médico assim que todo mundo falava, tipo, se alguém fez um arranhão, ele já amputa para não ter trabalho, imagina o pé pendurado. E aí naquele momento eu lembrei daquelas palavras que a minha amiga falava, Mari, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. E foi quando eu me lembrei disso e falei assim, Deus, se você existe, se você realmente tem um propósito com a minha vida, não deixa eu amputar o meu pé, que eu prometo que eu vou te servir. E aí, enfim, resumindo, aconteceu algo totalmente milagroso mesmo, que nem os médicos entendiam aquilo. Eles conseguiram, né, passaram a noite, foi a noite toda de cirurgia e tinha que unir tendão com tendão, osso com osso, tá, colocar fios de Kirst. E aí eu fiquei internada um bom tempo, foram 13 cirurgias, enxerto, só que depois de um tempo o meu pé pegou infecção, era para amputar de novo, e de novo algo sobrenatural aconteceu quando eu fui pro centro cirúrgico, que era para fazer a amputação, porque o médico falou assim, olha, teu pé pegou infecção e tem que amputar o mais rapidamente, porque senão essa infecção vai aumentando e tem que amputar uma parte maior. E eu de novo renovei ali o meu propósito com Deus e falei, Deus, por favor, não deixe isso acontecer, que eu prometo que eu vou te servir, que eu vou parar com tudo, com essa vida que eu tenho levado e vou te servir. Muito bem. E realmente, quando eu fui pro centro cirúrgico, fui anestesiada tudo, e no momento que era para acontecer a cirurgia, para ter a amputação, que os médicos foram ver, não tinha mais infecção nenhuma. E aí, quando eu voltei pro quarto, ele foi lá e falou assim, olha, realmente não tenho uma explicação para isso, eu nunca vi isso acontecer. E aí eu tive a certeza de que Deus realmente existia e que tinha um propósito com a minha vida. Então, quando eu saí do hospital, eu fiquei ainda um ano, né, de cadeira de rodas, de muletas, fazendo tratamentos, mais cirurgia, depois que tirou o gesso, fisioterapia, tudo para eu voltar a andar.
E nesse tempo, eu comecei na igreja, eu comecei a estudar a Bíblia, estudar livros, eu comecei a comer livros, assim, sobre espiritualidade. E comecei a ver depoimentos de alguns missionários que vinham de alguns lugares para contar as experiências deles. E aí foi quando eu decidi ser missionária. Eu falei, tá aí, eu sei o que eu quero para minha vida, eu quero ser missionária. Mari. Oi. Isso, vamos pegar esse ponto para um fechamento aqui sobre esse bloco de propósito, mas... Vamos fazer o seguinte, Keller, você vai deixar a pergunta, a gente vai pro intervalo comercial rapidinho e volta com o nosso último bloco, com a Marinalva Calegário, que é a nossa psicóloga, palestrante, escritora e coach, a nossa convidada do quadro Líderes em Ação desta quarta-feira, 20 de outubro. Pode fazer a pergunta. Muito bem. Olha, quem quer conhecer em detalhes, seguir nas redes sociais, tem um canal no YouTube fantástico, com vários temas importantes, mas a pergunta aqui é, qual foi o ponto da virada? Você passou a ser missionária, reconheceu esse chamado, identificou esse propósito, mas como você usou ele para a sua carreira? Porque algumas pessoas podem estar, Marinalva, diante dessa situação, mas essa resposta você nos dá logo após o intervalo, tá bom? Muito bem, até já. A pergunta é, Marinalva passou por uma série de percalços desde a sua infância, né, e adolescência, e a partir disso ela descobriu o seu chamado, portanto o seu propósito. E a pergunta foi, qual foi o ponto de mutação? Como é que você fez desse propósito ele virar hoje, né, a sua profissão, a sua atuação, e você ter conseguido fazer essa virada tão bacana nos negócios? Então, vamos lá. Quando eu decidi ser missionária, era aquilo que ardia no meu coração, e foi bem quando eu decidi ser missionária que eu precisava eu sou a próxima turma da Jocum, que era uma junta que eu iria para estudar para ser missionária, só começaria no próximo ano. Como eu tinha voltado a caminhar normalmente, a andar, ficou normal meu pé, eu não manco nada, só ficou a cicatriz que dá para cobrir com maquiagem. Eu voltei a desfilar e fazer alguns comerciais até chegar o momento de ir para Jocum. E foi aí onde eu recebi os maiores convites para seguir carreira de modelo a nível nacional e internacional. Presidentes de agências vieram para cá, enfim, né? Só resumindo essa história. Só Sim. que a missão queimava, ardia mesmo no meu coração, então eu renunciei todos os convites. Fui, estudei, né? Me formei como missionária, trabalhei um tempo, alguns anos, como voluntária, servindo como missionária mesmo. E depois a psicologia era algo que eu sempre quis fazer, e eu também queria ter mais bagagem, não só espiritual, mas bagagem teórica, cognitiva também, para poder ter mais ferramentas para ajudar mais pessoas. E foi quando eu fiz a faculdade de psicologia, me especializei em psicanálise clínica, aí fiz outras especializações, fiz coach, master coach, abri consultório, e aí comecei a trabalhar. Só que eu vi que o consultório, ele te limita, né? Você tem horas por dia e você não tem como atender mais do que aquelas pessoas ali. E eu pensei assim, eu vou abrir um canal no YouTube, que é uma forma também de ajudar pessoas que não têm condições de fazer coach, de fazer uma terapia, e com isso eu vou, né, liberando esses conteúdos, ajudando essas pessoas, e continuei dando atendimento presencial. E o que aconteceu? O canal começou a crescer mais, né, de uma forma exponencial, assim, que eu não esperava. Hoje já está com quase 500 mil de inscritos. O Instagram também começou a crescer, e pessoas do Brasil e do mundo começaram a me procurar para fazer coaching, para fazer terapia comigo, e minha agenda foi lotando, não tinha mais como eu atender todo mundo, toda essa demanda. Isso. E eu pensei, gente, nem se eu trabalhar 24 horas por dia eu consigo atender todas essas pessoas. E elas, Mari, por favor, eu quero fazer, eu tô precisando. Foi então quando eu tive a ideia de criar o método Vida Extraordinária. E que é um método, assim, são 10 módulos gravados, né? Então é online, gravados, onde eu dou um suporte através de lives com as turmas, e hoje ele já está em mais de 25 países. Então eu abri esse método, que eu falei, é uma forma de eu poder ajudar pessoas no mundo todo, né? E também ter qualidade de vida, também ter o meu tempo. E aí eu abri o método Vida Extraordinária, e tem sido assim um sucesso, tem crescido cada vez mais. Aí
Agora eu criei o método Amor Próprio também, eu fiz o evento presencial agora lá em Alphaville, onde eu estou morando agora em São Paulo, que também foi um sucesso. Aí já tem pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo também me chamando para eu fazer o método Amor Próprio lá. Enfim, as coisas estão assim, tomando uma dimensão muito maior do que eu imaginei. Também lancei meu livro Amor Próprio, né? Esse livro aqui, que também logo ele já vai se tornar um best-seller, porque ele está sendo vendido assim, ele está sendo vendido de uma forma surpreendente no Brasil e no mundo também. Está na Amazon, também tem a versão digital. Então, assim, as coisas estão tomando uma proporção a partir do momento que eu decidi não olhar para trás. Tem a questão da superação, a gente pode escolher. Tem uma frase que Sartre fala que eu gosto muito, que ele fala assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, sim, eu tive uma infância difícil, uma adolescência muito difícil, muito complicada. Depois meus pais morreram, entendeu? Meu pai morreu de câncer, minha mãe também. E então eu tive que superar muitas coisas, mas eu entendi que a gente escolhe ou ficar ali na vitimização ou superar aquilo e ver tudo aquilo como um aprendizado. E eu entendi que quando a gente faz essa escolha, né, da resiliência, todo sofrimento, toda dor que a gente passa fortalece os nossos músculos emocionais para que a gente possa levantar outras pessoas também. Isso. E o meu maior prazer é ver a vida das pessoas transformadas. São transformações assim incríveis que acontecem. Basta vocês entrarem no meu canal no YouTube lá e só ler os depoimentos embaixo dos vídeos, que vocês já vão ver as coisas que têm acontecido na vida das pessoas. Excelente, Marinalva. E muito mais ainda através do método Vida Extraordinária. Isso, e eu vou aproveitar esse momento exatamente para trazer à tona o que tem mais ocorrido nesse país, aliás, no mundo inteiro, né, Luiz, com a pandemia, que é muita gente reclamando, pessoas que perderam emprego, outras que fecharam seus negócios e muita também lamentação. E você traz um aspecto muito interessante, que é a concepção positiva acerca também daquilo que mais me fez sofrer. Então, para essas pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, assistindo a nossa transmissão, mas também para os ouvintes, como sair dessa armadilha de não ficar na lamúria, na lamentação dos seus problemas e fazer deles uma alavanca para o seu crescimento? Assim, tudo é energia, né? Tudo é energia. Talvez tenha muitas pessoas cristãs nos assistindo agora. A maioria do meu público é cristão, e durante muito tempo a religião, ela teve uma barreira, né? Um preconceito muito grande com a palavra energia, física quântica, lei da atração. Porém, hoje, né, a religião está percebendo que tudo isso é tudo o que está na Bíblia e que são as mesmas coisas em palavras diferentes, né? Então, assim, tudo é energia. Quando você murmura, quando você reclama, você está vibrando numa frequência que vai atrair ainda mais aquilo para a tua vida. Porque o que significa a palavra reclamar? Né? Quando você faz um trabalho mal feito, alguma coisa, você tem que refazer. Quando você reclama, clamar significa pedir com fervor. Quando você reclama, você está clamando com fervor 2 vezes para que aquela situação ruim continue acontecendo na tua vida. Então, a murmuração é algo que fortalece ainda mais aquela situação desagradável que você está vivendo. O próprio povo de Israel, né, quando eles saíram do Egito, que eles estavam como escravos, uma das coisas que fez com que eles permanecessem andando em círculos, onde eles podiam chegar na Terra Prometida num trajeto de 11 a 13 dias, se eles fossem em linha reta, eles passaram 40 anos andando em círculo por causa da murmuração. Então, a murmuração faz você andar em círculo, a reclamação, e não vai agregar valor em nada. Então, eu tenho o hábito de, sempre que acontece alguma coisa comigo que não é legal, alguma coisa positiva e negativa, no exemplo, bati o carro, como aconteceu esses dias, ou alguma coisa que não é legal, eu penso assim, peraí, o que eu preciso aprender com isso, porque isso aconteceu, qual é a lição?
E quanto mais rápido você aprende com isso que você está vivendo, sem murmurar, né, sem ficar se queixando, sem se sentir vítima, porque uma vítima ela não tem poder de mudar a sua vida. Agora, uma pessoa que se olha como protagonista da sua vida, ela tem direito, ela se torna comandante, ela tem, sabe, o poder de criar a sua vida, porque nós somos co-criadores. O que é co-criar? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós somos co-criadores. Então, nós temos toda a criatividade, porque os atributos dele estão em nós, no nosso DNA, e isso não tem como tirar. Então, se você está passando por uma situação contrária, é você perguntar o que eu preciso aprender com essa situação, por que essa situação está se repetindo na minha vida. Porque enquanto uma situação se repete na tua vida, é porque você ainda não aprendeu o que você precisava aprender com ela. E não é com a murmuração que você vai aprender, mas quando você silencia e olha para ela e pode até perguntar para Deus, como eu faço: Deus, o que eu preciso aprender com isso? Ou por que isso se repetiu? E quando você entende, que você consegue fazer o corte daquilo e fazer um movimento diferente. Porque muitas das nossas questões que nos prendem, que nos fazem andar num padrão de repetição, elas estão a nível inconsciente. Então é preciso olhar para dentro, trazer para o consciente, para você ressignificar aquilo e fazer um movimento totalmente diferente. E você fala também muito bem sobre isso, naquela distinção de pessoas que são bombeiro, né, e pessoas que são incendiárias, né? O que é que você pode falar para o nosso público sobre essa diferença e o que fazer diante disso? Então, eu falo que existem dois tipos de pessoas, bombeiros e incendiários. Bombeiros não no sentido da profissão, tá, gente? Que eu acho uma profissão linda, digna, maravilhosa. Mas pessoas bombeiros são aquelas pessoas que estão sempre tentando apagar o teu sonho. Que talvez desde criança, quando você falava alguma coisa, falava que você era sonhador demais, que isso era surreal, que isso era impossível. Então, pessoas bombeiros são aquelas pessoas negativas que estão sempre tentando apagar os teus sonhos. Pessoas incendiárias são aquelas pessoas que sabe, quando você conta um sonho, quando você tem um desejo, a pessoa, vai porque você consegue, vai porque você pode. Então é perto dessas pessoas que a gente tem que estar. A gente às vezes precisa mudar o nosso ambiente. Se você não mudar as tuas amizades ou o ambiente que você convive, né, porque tem até aquela pesquisa que fala que você se torna a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então às vezes você precisa sair, você precisa mudar o ambiente para que as coisas comecem a acontecer na tua vida. Você andar com pessoas incendiárias, com pessoas que também sonham alto, que sonham grande, que se identificam com o teu propósito. E esse negócio que eu falei de energia é muito real. Por quê? Vocês lembram que Jesus, quando ele realizava algum milagre, ele falava para a pessoa assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele não falava: eu te curei, eu te salvei, a tua fé. E já teve lugares que Jesus não pôde realizar milagres, por quê? Por causa da incredulidade das pessoas, ou seja, elas estavam vibrando numa frequência contrária da fé. E aí ele não pôde realizar. Entende como tudo é uma frequência? Tudo, e assim, o ambiente que você convive, as pessoas com as quais você convive, elas podem te ajudar a se levantar ou cortar as tuas asas, como um bombeiro que vai estar, né, sempre tentando ali apagar os teus sonhos, sempre te desanimando com palavras negativas. E às vezes são pessoas da família que você convive, que se é pessoas que você tem que conviver, você tem que simplesmente ser surdo para aquilo que elas falam e reforçar aquilo que queima dentro de você. Uma coisa que eu costumo falar, que um desejo não existe no nosso coração por acaso. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, é porque existe em você a capacidade de realizar isso. Embora as circunstâncias ao teu redor sejam todas contrárias, embora a tua família diga o contrário, embora ninguém acredite em você, você é a única pessoa que nunca pode duvidar de você. Foi feita uma pesquisa com multimilionários, com bilionários, e perguntaram para eles qual o segredo do sucesso deles. E muitos responderam que era a autoconfiança. Então eu foco muito no amor próprio, até lancei o livro Amor Próprio, porque eu descobri que o amor próprio, ele é a base para que você tenha sucesso em todas as áreas da tua vida. Porque o mundo te trata como você se trata. Então a forma que as pessoas te tratam, as coisas que acontecem ao teu redor, está sendo um reflexo de como você
você está se tratando. Muito se você bem. é uma pessoa que se respeita, que se ama, que se prioriza, automaticamente as pessoas vão começar a te tratar assim também. Mas se você é uma pessoa crítica com você, uma pessoa, sabe, que não se respeita, que não se valoriza, que não se prioriza, as pessoas vão te tratar da mesma forma. Se você é uma pessoa que se trai, você perde o teu brilho, você perde a tua essência e você para de exalar o perfume do amor próprio. Mas espera aí, Mari, como que eu posso me trair? Existem várias formas de se trair e uma delas é quando você fala sim pro outro e diz não para você mesmo. Vou pegar esse ponto agora. Marinalva. Tá ouvindo? Oi. Pronto. Vou pegar esse ponto agora, porque já estamos aqui, infelizmente, encerrando a nosso bate-papo, a nossa entrevista, né? Porque Marinalva tem muito o que falar, tem muito o que contribuir, por isso que eu já recomendo que sigam, né, ela nas redes sociais. Mas essa última pergunta, né, que Luiz me permite estourar um pouquinho aqui o nosso tempo, é a última pergunta, Mari, que você traz isso muito bem. Como programar o subconsciente para nos ajudar na vida e no trabalho? Buscando autoconhecimento. O autoconhecimento, porque enquanto você, aquilo que eu falei, as pessoas, elas têm comportamentos, sentimentos, atitudes que elas não gostariam de ter, certo? Que por elas, se elas pudessem escolher, elas não teriam. Então, o que as leva a ter esses comportamentos, esses sentimentos, essas atitudes que elas não gostariam de ter? O inconsciente. Como que você pode mudar isso? Através do autoconhecimento. Por isso que eu falo que o maior investimento que você pode fazer é em autoconhecimento, porque à medida que você descobre o que é aquilo que está te levando a um padrão de repetição, a partir do momento que você tem conhecimento, você consegue fazer o corte. A verdade sobre você mesmo te liberta. Por isso que Salomão, considerado o homem mais rico e mais sábio que já existiu, ele falou assim: use tudo que você possui, use tudo que você pode para adquirir conhecimento e sabedoria, porque o conhecimento e a sabedoria valem mais do que o ouro e a prata. Então, quando você começa a olhar para dentro e enxergar as questões que estavam te bloqueando, as questões que estão no teu inconsciente, você trazendo para o consciente, você consegue fazer o corte e fazer um movimento diferente. Então, o autoconhecimento, gente, o desenvolvimento pessoal é tudo. Então, invista em você. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Tudo passa, as pessoas todas passam, todas as nossas companhias são temporárias, né? Como eu dei exemplo dos meus pais que já morreram, foram companhias temporárias. Relacionamentos vêm e vão, os teus filhos crescem, vão ter a vida deles, agora você fica. Então investe em você, investe em autoconhecimento, que é o maior investimento que você pode fazer na pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo. Olha. Maravilha, e com essas palavras então a gente agradece a Marinalva Calegari, muito obrigado pela presença de você aqui no Cidade Notícias desta quarta-feira. O quadro Líderes em Ação volta daqui a 15 dias. Exato, né? E sem dúvida nenhuma, essa é apenas uma pequena pitada, né? Quem quer conhecer mais, siga nas redes sociais, muita coisa bacana sobre a história de vida de Marinalva, que é uma vencedora e que hoje faz do seu trabalho a transformação da vida de muita gente. A quem eu já aproveito para agradecer a sua gentileza em participar do nosso quadro e renovar o convite para outras oportunidades. Não gostei direito aqui, mas gratidão pelo carinho, gratidão pela oportunidade. Espero que tenha edificado, né, as pessoas que estavam ouvindo aí. Muito obrigada mesmo por esse convite.